Hoje você vai ver detalhes do chamado de Abraão e como se deu alguns dos principais eventos que marcaram não só a sua vida, mas também a história da igreja. Cristãos, judeus e muçulmanos, descendente de um homem, de uma terra, Abraão, conhecido como pai da fé, o primeiro dos patriarcas, que foi chamado pelo Senhor de amigo, homem que o próprio Deus separou para fazer uma aliança que se estende até os dias de hoje. Conheça detalhes da vida desse, cuja história se passou há aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. Abrão foi chamado quando este vivia na cidade de Ur, na Mesopotâmia. Seus pais eram pagãos. O pai de Abrão se chamava Terá. Ele teve, além de Abrão, mais 2 filhos, Naor e Arã. Arã morreu deixando um filho chamado Ló. Abrão deveria ter deixado o mundo estável das nações pós-Babel para começar uma nova vida e nova família. Embora sua esposa, Sarai, fosse estéril, a vida de Abrão é marcada por 4 grandes fases. Em cada uma ocorre uma revelação divina. Abrão obedeceu a Deus, e aos 75 anos ele e Sarai partiram rumo à terra de Canaã. Levaram consigo seu sobrinho Ló e tudo o que possuíam. No caminho chegaram em um lugar chamado Siquém. Ali Deus prometeu a Abrão que aquela terra seria herdada por sua descendência. Como gratidão, Abrão construiu um altar para Deus. Seguindo sua jornada, eles chegaram em uma cidade chamada Betel, e em seguida partiram para Neguebe. Passaram por dificuldades no caminho como a falta de alimento. Quando a fome se tornou insuportável em Canaã, Abrão e Sarai decidiram ir para o Egito em busca de alimento. No entanto, Abrão ficou preocupado que os egípcios pudessem matá-lo por causa da beleza de Sarai. Então ele pediu a ela que dissesse que era sua irmã, em vez de sua esposa, para protegê-los. Vários documentos históricos, inclusive um dos rolos do Mar Morto, informam que Sarai estava com 65 anos nesta ocasião e continuava muito bonita. Quando chegaram no Egito, os egípcios ficaram maravilhados com a beleza de Sarai e a levaram para o palácio de Faraó. Faraó tratou Abrão muito bem, deu a ele presentes e riquezas. No entanto, Deus não gostou dessa situação e enviou pragas e doenças terríveis para o Egito como castigo. Quando toda a verdade foi descoberta pelo faraó, ele ficou furioso com Abrão, por não ter contado a verdade desde o início. Ele devolveu Sarai a Abrão e ordenou que deixasse o Egito imediatamente. Abraão, Sarai e Ló partiram do Egito com as bênçãos de Deus e com os presentes que receberam do faraó. Continuaram sua jornada, agora mais ricos e sábios, seguindo a vontade de Deus em direção à terra que ele prometeu dar. Abrão e seu sobrinho Ló saíram do Egito, retornaram à terra de Canaã, mas agora eles eram muito ricos, possuíam gado, prata e ouro em abundância. No entanto, a riqueza deles logo causou um problema, pois a terra não conseguia sustentar o gado, e os pastores de ambos estavam em constante conflito. Abrão, então, vendo tudo isso, tomou a iniciativa de resolver o problema de forma pacífica. Sugeriu a Ló que não viesse a haver briga, até por serem parentes. Que seu sobrinho escolhesse um lado e seguisse, que ele tomaria o lado oposto. Ló, observando a fértil planície do Jordão, viu que era um lugar perfeito para seu gado prosperar, como as terras férteis do Egito. Ló então foi para lá, com sua família, seu gado, deixando Abraão em Canaã. Deus então apareceu a Abraão e renovou suas promessas com ele. Ele disse a Abraão para olhar ao seu redor, para o norte, sul, leste e oeste, pois toda a terra que seus olhos vissem seria dada a ele e sua descendência. Deus prometeu que a descendência de Abraão seria inúmera, como a poeira da terra. Houve uma época em que várias cidades e reis da região se encontravam em conflito. Uma coalizão de 4 reis liderados por Quedorlaomer, rei de Elam, derrotou outros 5 reis, conquistando seus territórios. No 13º ano, as cidades conquistadas se rebelaram, porém no 14º ano, Quedorlaomer e seus aliados derrotaram todos. As cidades de Sodoma, Gomorra e suas vizinhas, percebendo a ameaça de Quedorlaomer e seus aliados, formaram uma aliança e se prepararam para a batalha. No entanto, foram derrotadas, e alguns de seus habitantes caíram em poços de betume.
enquanto outros fugiram para os montes. Entre os capturados estava Ló com sua família. Quando Abraão soube que seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma, havia sido levado como prisioneiro, ele reuniu um exército de 318 homens treinados para a guerra e partiu em perseguição aos inimigos. Abraão atacou os invasores durante a noite, venceu todos eles, recuperou todos os bens e libertou Ló. Após essa vitória, Abraão foi abençoado por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão, vinho e abençoou Abraão, agradecendo a Deus pela vitória. Abraão, em reconhecimento à bênção de Deus, deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia obtido. Depois desses eventos, o Senhor novamente falou com Abraão por meio de uma visão. O Senhor disse: "Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa." Abraão, porém, expressou sua preocupação diante de Deus. Ele disse: "Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor meu Deus, de que valerá uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo que tenho, pois o Senhor não me deste descendência." O Senhor imediatamente assegurou a Abraão: "Não serás Eliezer teu herdeiro, mas sim um filho gerado de ti mesmo será teu legítimo herdeiro." Para reforçar essa promessa, o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e mandou ele olhar para o céu e contar as estrelas, e prometeu: "Serás assim tua posteridade." Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão, instruído pelo Senhor, fez um sacrifício consagrado a Deus. Deus também revelou a Abraão o futuro de sua descendência, que eles seriam peregrinos em uma outra terra e feitos escravos por 400 anos. No entanto, o Senhor julgaria e castigaria a nação que os escravizasse. Eles seriam livres com muitas riquezas. Também revelou que após 4 gerações, seus descendentes retornariam à terra prometida. Abrão, por sua vez, desfrutaria de uma velhice abençoada e uma morte em paz, sendo sepultado ao lado de seus pais. Naquela mesma noite, enquanto a escuridão envolvia Abrão, surgiu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo passava pelos animais oferecidos em sacrifício, ratificando de forma solene a aliança feita do Senhor com Abrão. Alguns anos se passaram e um dia Sarai teve uma ideia. Ela disse a Abrão: "O Senhor não nos abençoou com filhos, mas Ele prometeu uma grande descendência. Talvez seja a hora de seguirmos um costume antigo e eu possa lhe dar uma serva para ter um filho em meu lugar." Apesar de hesitante, Abrão concordou. Sarai escolheu uma serva egípcia, Agar, e a entregou como esposa a Abrão. Logo Agar engravidou, e isso trouxe alegria a Sarai. No entanto, a gravidez de Agar também trouxe muitos conflitos. Agar começou a desprezar Sarai. Isso a deixou muito chateada. Ela reclamou com Abrão e disse: "As injúrias que estou sofrendo é culpa tua. Eu te dei minha serva, e agora ela me trata com desdém." Abrão disse para sua esposa: "Agar está em tuas mãos. Fazei com ela o que achardes melhor." Sarai maltratou Agar de tal maneira que a serva fugiu para o deserto em busca de refúgio. No deserto, Agar encontrou um poço, uma fonte, e ali descansou. Foi então que algo surpreendente aconteceu. O anjo do Senhor apareceu a Agar e lhe perguntou de onde ela vinha e para onde ela estava indo. Agar respondeu: "Estou fugindo da presença da minha senhora." O anjo do Senhor lhe disse para voltar e ser submissa a Sarai, prometendo que a abençoaria grandemente e multiplicaria sua descendência de forma incontável. Ele também disse a Agar que ela estava grávida de um menino e que ele se chamaria Ismael. Ele seria como um jumento selvagem, viveria em hostilidade contra todos e todos contra ele. Ela voltou para Sarai e tempos depois deu à luz. Quando Ismael nasceu, Abrão tinha 86 anos. Alguns anos depois, quando Abrão estava com 99 anos, Deus se revela novamente como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e reforça sua aliança. Abrão, reconhecendo a soberania de Deus, logo se prostrou com o rosto em terra. O Senhor trocou o nome dele para Abraão, pois ele seria pai de muitas nações. Deus ordena a Abraão para circuncidar todos os homens de sua descendência, incluindo os nascidos em sua casa, escravos e aqueles comprados de estrangeiros.
todos deveriam ser circuncidados como a marca da aliança. Esse era um compromisso sério com Deus, e qualquer homem incircunciso seria eliminado do meio do povo. O Senhor deixou claro que seria o Deus deles. Sarai também teve seu nome mudado para Sara. O Senhor prometeu que através dela, Abraão teria um filho chamado Isaque, que seria o herdeiro da promessa. Abraão, embora surpreso e sorridente, ousou sugerir a Deus que Ismael fosse também abençoado. Deus assegurou que Ismael seria abençoado e teria uma grande descendência, mas que a aliança seria mantida com Isaque, que nasceria no ano seguinte. Após essa conversa, Abraão agiu de imediato. Naquele mesmo dia circuncidou seu filho Ismael, todos os homens de sua casa e todos que foram comprados, cumprindo a ordem de Deus. Passado um tempo, Abraão se encontrava vivendo na região dos carvalhais de Manre. Sentado na entrada de sua tenda, ele viu 3 homens parados a uma distância. Ele foi de encontro e convidou eles para descansar, servindo 3 pães da melhor farinha, o melhor vitelo do seu rebanho, coalhada e leite. O próprio Abraão os serviu. Enquanto comiam, eles ratificaram para Abraão que no ano seguinte, Sara teria um filho. Sara, que observava da entrada da tenda, riu, pois ela já era muito idosa e Abraão também. E um dos homens, que era o Senhor, a repreendeu. Após a refeição, o Senhor revelou a Abraão o que estava prestes a acontecer com Sodoma e Gomorra, que as cidades estavam sob forte julgamento pelo extremo pecado. Ele, o Senhor, estava pessoalmente indo conferir. Abraão, demonstrando sua compaixão e preocupação com a justiça, questionou se Deus destruiria os justos junto com os pecadores. Ele perguntou se Deus pouparia a cidade se houvesse 50 justos. O Senhor respondeu que pouparia a cidade por amor aos 50. Abraão, então, começou a fazer pedidos progressivamente menores, perguntando sobre 40, 30, 20 e finalmente 10 justos. O Senhor assegurou que não destruiria a cidade por amor aos 10 justos. Após essa intercessão de Abraão, o Senhor seguiu rumo às cidades, e Abraão voltou para seu lugar. A noite estava caindo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado à porta da cidade. Logo que os viu, Ló se levantou ao seu encontro e prostrou-se com o rosto em terra. A partir daí, convidou Ló, os 2 homens, para sua casa. Lá, eles comeram e os 2 alertaram a Ló para que pegasse sua família e saísse da cidade, pois o Senhor a destruiria. Ló ocupava uma posição de destaque na administração da cidade, visto que no portão da cidade é que se tratavam os assuntos jurídicos e sociais. Ló havia enfim alcançado o sucesso que tanto perseguia. Agora deixar tudo para trás era muito difícil. Depois do episódio onde os homens da cidade cercaram a casa de Ló para violentar os 2 visitantes, sendo impedidos pelos mesmos, que cegaram a todos, dos mais novos aos mais velhos, ao ponto de não encontrarem a porta. Os anjos literalmente pegaram Ló com sua família pela mão e conduziram para fora da cidade. Os supostos 10 justos não existiam. O próprio Deus fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu completamente aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e toda a vegetação ao redor. Contudo, a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente transformou-se numa estátua de sal. Todos haviam sido orientados a ir e não olharem para trás. E a esposa de Ló desobedeceu. Até os dias de hoje, a estátua da esposa de Ló se encontra no mesmo lugar. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, Deus cumpriu sua promessa. Sara concebeu e deu à luz a um filho que recebeu o nome de Isaque. Abraão estava com 100 anos quando Isaque nasceu, e Sara se maravilhou com o cumprimento da promessa, dizendo que Deus lhe deu grande motivo para sorrir. Nesta ocasião, Ismael tinha 13 anos. Quando Isaque cresceu e foi desmamado, Abraão celebrou uma grande festa. No entanto, um problema surgiu com Ismael. Sara percebeu que ele zombava de Isaque e pediu para que Abraão expulsasse Agar e seu filho Ismael. Isso preocupou a Abraão, mas Deus o orientou a seguir o pedido de Sara. Ismael era descendente de Abraão, mas a promessa abençoada estava destinada a se cumprir através de Isaque. Agar e Ismael foram expulsos para o deserto, e lá
o Senhor os socorreu. Seguiram para o Egito, onde Ismael se casou, e cumprindo sua promessa, Deus deu uma descendência que se estende até os dias de hoje. Um dia, Deus decidiu testar a fé de Abraão. Ele chamou Abraão em uma visão e disse: Abraão, eu quero que você vá ao Monte Moriá e ofereça Isaque, seu filho amado, como um sacrifício a mim. Isso foi um teste terrível para Abraão. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa por Deus, mas sacrificar seu próprio filho era uma prova de fé inimaginável. Abraão não hesitou. Ele preparou tudo o que precisava para o sacrifício: a lenha, o fogo e uma faca afiada. Ele chamou Isaque e disse: Meu filho, Deus nos pediu para irmos juntos ao Monte Moriá para adorá-lo. Isaque, confiando em seu pai, concordou em seguir. No terceiro dia de viagem, Abraão viu o Monte Moriá. Ele sabia que estava chegando a hora. Com o coração pesado, ele disse para que os servos os aguardassem e subiu só ele e Isaque. Isaque, curioso, perguntou a Abraão: Pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão, com lágrima nos olhos, respondeu: Deus providenciará um cordeiro. Quando eles chegaram ao topo do monte, Abraão construiu um altar, colocou a lenha sobre ele e amarrou Isaque. Ele levantou a faca para sacrificar seu filho, mas neste momento crucial, um anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão! Abraão respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não toque no menino. Agora eu sei que você teme a Deus, pois não hesitou em oferecer seu único filho. Abraão olhou ao redor e viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto próximo. Ele pegou o carneiro e o ofereceu como sacrifício a Deus no lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de Iavé-Jiré, que significa o Senhor proverá. Deus estava profundamente satisfeito com a fé de Abraão. Ele renovou suas promessas a Abraão, prometendo abençoar sua descendência e todas as nações da terra por meio dela. Abraão, Isaque e os servos desceram do Monte Moriá, retornaram à sua jornada. A fé de Abraão e a provisão de Deus fortaleceram ainda mais seu relacionamento com o Senhor. Após esses e outros eventos, Sara veio a falecer. Ela viveu 120 anos. Abraão chorou amargamente a morte de sua esposa, que havia estado ao lado dele em todos os momentos. Ele deu a ela um enterro digno em uma caverna de Macpela, em Efron. Abraão desposou outra mulher após a morte de Sara, e dessa união com Quetura teve vários filhos. Abraão transferiu todos os seus bens para Isaque, mostrando que ele era o herdeiro das promessas. Mas não esqueceu seus outros filhos. Ele lhes deu presentes e os enviou para longe, para que vivessem longe de Isaque, na terra do Oriente. Isaque era o escolhido por Deus para continuar sua linhagem. A vida de Abraão foi longa e bem-sucedida. Ele viveu por 175 anos e morreu, sendo sepultado na gruta de Macpela, ao lado de sua esposa Sara. Seus filhos, Isaque e Ismael, que haviam compartilhado o luto pela morte de seu pai, sepultaram-no com honra. Toda a história de Abraão tem um destaque que é a sua obediência. Ele esperou por 25 anos até ver se cumprir a promessa de Deus em sua vida. Ele mostrou sua compaixão quando intercedeu por Ló. Ele mostrou sua fidelidade quando ofereceu seu único filho em sacrifício ao Senhor. Deus não tenta a ninguém. Tentar é seduzir, é enganar, com objetivo maligno e destrutivo. E essa é uma característica de Satanás, não de Deus. A promessa de uma descendência incontável que aos judeus foi marcada através da sua circuncisão, a igreja, que é constituída por Cristo, foi através da fé de Abraão, pai de muitas nações.